Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo 18 de janeiro de 2026, dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal. E com muita alegria queremos abrir não somente os nossos ouvidos, mas o coração, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. O Evangelho de Jesus Cristo que nos conduz à salvação. Por isso, vamos deixar penetrar em nossa vida estas palavras do Evangelho do dia, que possamos assim iniciarmos essa segunda semana do tempo comum, um tempo oportuno para conhecer melhor este ministério público, a vida pública de Jesus, no seu dia a dia, nas comunidades, nas sinagogas, junto ao seu povo, ensinando e conduzindo o rebanho que estava perdido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem o homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas sim eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é palavra da salvação. Que alegria podermos estar uma vez mais, sobretudo neste dia tão especial em que celebramos a ressurreição de Cristo, podermos estar reunidos, escutando a palavra de Deus. E hoje nós voltamos a escutar sobre João Batista, o precursor do Senhor, aquele que pretendia sempre e conseguiu diminuir para que Jesus pudesse crescer, pudesse ser conhecido e pudesse chegar a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, falar de João Batista é uma grande alegria para todos. Saber de sua humildade, do seu compromisso pela evangelização, é um exemplo que nos inspira para seguir melhor os passos de Cristo. Hoje estamos encerrando na paróquia Ascensão do Senhor, aqui em Ribeira de Pombal, a 22ª experiência missionária diocesana, que levou como lema: ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Isto é uma expressão também que nós aprendemos com João. Nós somos aqueles que devemos também falar de Deus, levar Deus a todos, partilhar desta alegria de sua palavra, do seu amor. E aqui nós encontramos que João vai apontar para o Cordeiro de Deus. Ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus é capaz, ele tem o poder, a autoridade de perdoar pecados. Ele tem o poder de batizar com o Espírito Santo. João fazia um rito de penitência, né? O batismo de João era com água, mas o batismo de Jesus
era com o próprio Espírito Santo. Por isso, quando nós somos batizados, também nós temos essa invocação à Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo, e somos batizados para sermos uma nova criatura. Levarmos assim, então, a marca do próprio Deus, não mais visível, né? Mas não visível fisicamente, mas sim visivelmente com os nossos atos, com as nossas condutas, né? Mas é a marca que nos faz sermos filhos e filhas de Deus, dispostos a participarmos deste convite que o próprio Deus nos permite, né? Receber, estarmos na sua presença, sermos herdeiros e herdeiras do seu reinado, sermos assim também profetas, anunciadores, mensageiros de sua palavra, do reino que a todos alcança, de sermos, portanto, sacerdotes do Senhor. João Batista, ele vai sempre ser claro, ser honesto. Ele não era aquele que estavam esperando, mas Jesus que vinha depois dele, aquele que já estava antes dele, antes da criação. Jesus está presente também nessa criação do universo que hoje temos. Antes de nós sermos criados, já a comunhão da Santíssima Trindade era uma realidade. E João vai explicar isto a todos, porque vinham com dúvidas e perguntavam. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a figura de João Batista, para nós cristãos, para a nossa igreja, é um exemplo para todos, para todas as comunidades, sobretudo para aqueles também que Deus concede uma graça além, o dom da palavra, para aqueles que têm funções nas comunidades e estão à frente de pastorais, à frente de movimentos, aqueles que têm escuta, né? Aqueles que têm espaço para falar. Nós devemos sempre sermos mensageiros da palavra. Nós também devemos diminuir, nós devemos viver uma verdadeira humildade que apresente aquele que é o grande, aquele que é o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo que se fez pequeno, que caminhou com o seu povo, mas mesmo morrendo na cruz, vai ressuscitar e uma vez que volta para o Pai, nos envia o seu Espírito, o Paráclito, que não nos abandona, que está com você, que está comigo, que está com todos, nos fortalecendo, nos conduzindo pelo caminho da salvação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a voz de João, a voz daquele que gritava no deserto, deve continuar ressoando em nossos ouvidos para nos ensinar como nós devemos também apresentar o Salvador a todos, sem distinção, sem preconceito. Nós devemos ir a todos. De fato, nós vamos ver depois como Jesus, depois de preparar a seus discípulos, ele também vai enviá-los e vai enviá-los a todos, evangelizar e anunciar a boa nova a todas as criaturas e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, disse Jesus. Portanto, neste dia, na alegria de reconhecer São João Batista como um verdadeiro exemplo de quem abriu os olhos, o coração à salvação, nós também sejamos sinais da presença de Deus em nossas famílias, em nossas comunidades. Que nós saibamos reconhecer este Filho de Deus
que morreu por amor por cada um de nós. Neste momento, quando Jesus é batizado, todos conhecemos, né? Que João Batista batiza o nosso Senhor, o Espírito Santo desce em forma de pomba, que Jesus vê esta pomba, que João é testemunha de esse acontecimento em que o céu e a terra se unem, em que nos mostra a relação desse batismo de Jesus com a criação do mundo também, quando o Espírito desce e pairava sobre as águas, onde tudo se forma. Meus irmãos, minhas irmãs, sempre que possamos falar, possamos ler sobre o batismo de Jesus, nós devemos também nos alegrarmos como batizados e agradecer a Deus pela nossa igreja, pela nossa família que permitiu que nós recebêssemos este sacramento que abre as portas do céu, que inicia assim uma vida nova, um homem, uma mulher nova. Por isso nos alegremos como batizados e discípulos de Jesus, que nós saibamos apontar sempre que Jesus é o Salvador e que todos precisamos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.